Fala, seu Teobaldo. E aí, cara? Bom, pelo que eu conversei com a tua mãe e pelo que deu pra entender, tu tá precisando de alguma força naqueles conteúdos ali e tal, né? E pelo que a tua mãe falou, parece que tu já sabe boa parte deles, então só tem algumas dúvidas pontuais. Então, peguei umas apresentações na internet aqui, não tive tempo de fazer novas, tá? Então, tu vai ver que não é o meu estilo de apresentação, mas eu tive que fazer algo rápido. Então peguei elas na internet. Essa primeira aqui fala sobre nutrientes, tá? Eu tô aqui no laboratório do colégio, tô aqui no meu horário de almoço, aqui, tô comendo um sanduba, tá? Vamos ver se a gente consegue te ajudar. Bora. Cara, o sistema digestório, sabe que a função dele é absorver, desmanchar e absorver os nutrientes. E tu começou a trabalhar lá com os teus professores, ou tua professora, enfim, o que são esses nutrientes. Então, a função básica dos alimentos é nos dar energia e ajudar o nosso corpo a recuperar as células perdidas. Então, basicamente, ele tem que nos fornecer energia e nos dar elementos para reconstruir atividades. E como no nosso corpo, cara, existe uma série de reações químicas que acontecem ao mesmo tempo, são milhões de reações químicas, elas também têm que ser controladas. E esse controle é feito por alguns outros tipos de nutrientes que vêm também nos alimentos, tá? Então a gente absorve os alimentos, né, ingere eles tal para ter nutrientes. São divididos em dois tipos, tá? Existem várias classificações, na verdade, para nutrientes, mas existem aquelas que são os macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. São chamados de macronutrientes porque a gente come em grande quantidade, né? Macro é igual a grande. E as vitaminas e sais minerais que a gente come em pequenas quantidades e, consequentemente, são chamados de então, micronutrientes. Os carboidratos também são chamados de hidratos de carbono, também são chamados de glicídios, também são chamados de açúcares, apesar de que nem todo açúcar é doce, tá? Também são chamados de oses, porque todos eles terminam em ose. Lactose, glicose, frutose, galactose, e celulose e por aí vai. Tá? A principal função deles é fornecer energia. Tá? A gente se nutre deles para a gente ter energia no nosso corpinho. Essa é a ideia. Existem vários, deve ter alguns no teu livro ali. Aqui tem algumas moléculas de alguns outros, os principais. Tá? Os mais conhecidos são glicose, a frutose, a sacarose, que é o açúcar de cozinha, que é uma união de uma frutose com uma glicose, e a galactose, ou a lactose, que é o açúcar do leite. O açúcar do leite é a união dessa galactose com a glicose. A unidade básica, ou seja, o tijolinho que forma esses açúcares, por exemplo, cada anelzinho desse aqui é uma das moléculas, é chamado de monossacarídeo. Quando tem, por exemplo, a lactose, que é a união de uma galactose com uma glicose, tu tem então 2 monossacarídeos ou um disacarídeo. Quando tu tem vários, que é um monte de glicose junta, por exemplo, que é o caso da celulose, ou do glicogênio, aí tu vai ter então um polissacarídeo. Se tem ali perto de 10, mais ou menos, eles vão chamar também de oligosacarídeos, tá? Onde é que a gente encontra esses alimentos? Geralmente, cara, a gente encontra em plantas. E principalmente quando a gente usa a semente das plantas. Ou, por exemplo, aquelas plantas que têm tubérculo, como a batata. Na batata, no trigo, essas glicoses elas se juntam uma com a outra e formam uma molécula chamada de amido. O amido ele é branco. Então, geralmente, alimentos ricos em carboidratos, eles são brancos. Então, tá aqui, ó, a massa, o pão, né? Aí tu pode pensar assim, mas, oi Jindou, e o feijão tem bastante amido, mas não é branco. Que a casquinha do feijão é preta, mas dentro o feijão é branco. Pegou? Os lipídios também são chamados de gorduras, tá? Servem para um monte de coisa, mas eles também servem para dar energia, que nem os carboidratos, tá? Mas eles têm outras funções. Eles também servem como isolante térmico, por isso que eu acho que a pessoa que fez
essa vegetação botou o seu ursinho ali, porque, né, eles têm que hibernar, então eles acumulam gordura, né, lipídios ali dentro. No nosso corpo também a gente acumula energia na forma de lipídios, mas eles estão em outros lugares também. Então, eles formam as membranas plasmáticas, alguns hormônios, como a insulina, são também são como é que se diz? São usados lipídios para fazer eles, né? E são alimentos que eles são bons para o nosso organismo se a quantidade dele for baixa. Se for muita quantidade na alimentação, bolachinha recheada, por exemplo, tem muita gordura, muito lipídio. O churrasco tem muito lipídio. Frituras tem muito lipídio. Se tiver em grande quantidade, pode provocar alguns problemas no nosso corpinho. Por exemplo, a obesidade, e ela pode gerar outros problemas, como diabetes, como arteriosclerose, como entupimento dos vasos sanguíneos, né? Acúmulo de colesterol, colesterol alto, que a tua avó tem, ela tem que se cuidar, não pode comer muita gordura, coisas desse tipo. E no nosso corpo, os carboidratos que a gente viu antes podem ser convertidos depois em gordura. Por isso que se a gente comer muito carboidrato, a gente vai ficar gordinho, tá? Então, comer muito carboidrato, a gente pode ficar gordo. Não é só a gordura, comer gordura que aumenta o peso, tá? Aumenta a nossa massa. Já as proteínas, tá? Elas são moléculas formadas por aminoácidos, tá? E o nosso corpo consegue tirar esses aminoácidos das proteínas e reutilizar eles. Então, é importante que a gente coma proteínas para se alimentar, para que o nosso corpo, as células que morreram, substâncias que precisam ser reconstruídas e tal, elas sejam reconstruídas com esses tijolinhos chamados aminoácidos. Okay? Então, as proteínas, você vai ver que são chamadas de construtores. Onde é que tem? Carnes, de forma geral, carne vermelha, aqui a carne branca, que é chamada carne do peixe, ou frango aqui também. Os queijos e os leite, o leite tem algumas proteínas, né? Apesar de ter bastante gordura também é considerado algo que tem bastante proteína. E quem é vegetariano, por exemplo, eu, precisa cuidar para buscar proteína de algum lugar, porque os alimentos mais ricos em proteínas são realmente de origem animal. Então, preciso procurar geralmente em sementes e principalmente nas sementes que tem vagem. Por exemplo, aqui o feijão, a ervilha, a soja, enfim, essas aqui são as que mais têm proteína. Tá? Uma dieta com baixa quantidade de proteína, a pessoa pode apresentar fraqueza, queda de cabelo, quebra as unhas com muita facilidade, já que essas são feitas de proteína também. Bom, esses três primeiros, carboidratos, lipídios e proteínas, são os grandes, que a gente precisa comer em maior quantidade, que são os macronutrientes. Agora, os micronutrientes, aquele que a gente precisa comer em pouca quantidade, eles estão presentes em lugares muito variados. Alguns deles são vitaminas, outros são sais minerais. Vitaminas ajudam em diversas reações químicas do nosso corpo, tá? Tanto em liberação de energia, que acontece lá dentro das células, dentro da mitocôndria das células, né? Mas pode também servir para, por exemplo, para fazer com que o nosso corpo produza uma outra substância ou para que ele consiga atingir, enfim, uma certa substância, mas construir uma certa substância. Então a ideia das vitaminas é que elas possam ajudar na regulação do corpo, tá? Ou complementar algumas moléculas que o nosso corpo não consegue produzir. A gente tem então das vitaminas. As principais são essas, ok? Tá? E é interessante, eu vou deixar para ti aqui, senão ficaria muito extenso. É interessante que tu vá buscar o seguinte, ó. Quando tem muita vitamina A, ou seja, hipervitaminose A, o que pode dar? Quando tem falta de vitamina A, o que pode dar? Isso é importante, tá? A vitamina A, por exemplo, você sabe que a falta pode causar cegueira noturna ou pode dificultar a visão noturna, né? Tua avó, fala de novo da tua avó, ela é uma diz que tem bastante dificuldade de enxergar à noite, então de repente seja uma falta de vitamina A na alimentação dela. Acredito que não, mas né, seria um caso da gente estudar. E a hipervitaminose A pode provocar descamação da pele, a pessoa fica com um aspecto terrível, tá? Seria legal tu procurar as outras também aqui, que é a hipervitaminose que causa e a hipovitaminose, que é a falta de, também causa. Água, apesar de não ser considerado por todo mundo como um nutriente, é fundamental. É o único líquido que a gente realmente precisa ingerir. Suco a gente não precisa, a gente comeria fruta. Refrigerante, nem pensar.
chá, café, essas coisas. Nada a gente realmente precisa. O que a gente precisa é água, somente. Se alguém quisesse viver o resto da vida só tomando água, nenhuma outra coisa, leite também não precisa. A pessoa poderia viver tranquilamente. A água é importante porque é na água que acontecem as reações químicas. A água consegue carregar os nutrientes de um lado para outro pela circulação sanguínea, certo? E a água ela dilui esses nutrientes, sem contar as gorduras, mas ela consegue diluir esses nutrientes e espalhar isso pelo nosso corpo, ok? Além disso, ela ajuda a quebrar algumas moléculas e também ajuda na construção de outras moléculas. Tá? Então é importantíssimo que a pessoa tenha uma dieta onde a água seja um dos fatores principais. Alguns sais minerais do corpo, tá, vão nos ajudar a regular as reações químicas, fazer com que essa reação química aconteça de forma adequada. A gente tem geralmente sais minerais, eu não falei das vitaminas ali, depende da vitamina, vem de um lugar ou de outro, tá? Tem que procurar saber de onde é que vem cada uma delas também. Quando a gente fala em sais minerais também é a mesma coisa. Cálcio, fósforo, potássio, sódio e ferro são importantíssimos. Geralmente, não sempre, tá? A gente vai encontrar a maior parte, tá, deles nos vegetais. Mesmo aqui a pessoa botou a carne e ó, tem bastante fósforo? Tem bastante, mas os vegetais têm a mesma quantidade, tá? Porque ele está no DNA, tá, de cada ser vivo. Então fósforo a gente tem em vegetais bastante, mas também tem em carnes. Então, ó, se for olhar, a maior parte é em vegetais. Daí a importância, cara, da gente ter uma alimentação rica em vegetais. Tá? Não só porque a tua mãe pede, não só porque porque a avó faz as saladas. Não, os sais minerais são importantíssimos e a gente não consegue produzir eles. Então a gente tem que adquirir na nossa alimentação. Um outro tipo de classificação que pode aparecer para ti aí, tá, é quanto ao tipo de alimento. Eu falei para ti da classificação da quantidade, são os micro e macronutrientes, e aqui tem uma classificação que é do tipo de alimento, ou seja, para que ele serve no nosso corpo. Então, os energéticos são aqueles que vão ter uma quantidade muito grande de carboidratos ou lipídios, ou os dois, né, juntos. Os plásticos ou construtores são aqueles que são ricos em proteínas, a gente desmancha as proteínas, os tijolinhos dela e reutiliza esses tijolinhos para construir mais corpo nosso, né, mais do nosso corpinho. E os reguladores, que são, aí no caso aqui são proteínas, e aqui os reguladores, aqueles que nos ajudam a regular as reações químicas. Tá? Atuam, tá, no equilíbrio da reação, isso eu já falei. Aqui, cara, existe algo chamado pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é uma forma da gente apresentar a quantidade que a gente deve ter de alimentos de cada um dos tipos em cada refeição nossa, tá? Ou durante um determinado período e tal. Então, olha só, na base da pirâmide, a base é grande, ela é maior, então em maior quantidade, a gente tem que ter os energéticos, ok? Em seguida, a gente tem que frutas, verduras, legumes, porque além de ter alguma coisa de energia, também tem os reguladores. Em baixa quantidade, já chegando lá no topo da pirâmide, tá? Aqui a gente tem as carnes, olha só, tá vendo? E, por último, aqui estão as gorduras, ok? Tem outra pirâmide nessa apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo passar, tá aqui, ó. Tá? Mas a ideia é basicamente essa. Então, pouco lipídio, pouca gordura, pouca carne, bastante frutas, verduras, cereais, grãos, aqui onde te dão energia. Batata pode comer bastante, desde que não seja frita, porque tem muita gordura. Tá? Tá aqui, ó. Aqui tem uma outra bonitinha. Desafio, cara, pra ti agora, pegar e construir um prato que seja equilibrado e me mandar no Snapchat uma foto. Tá? Não precisa ser agora, pode ser mais tarde, mas faz isso, quero ver. E outra coisa, se uma pessoa quer fazer uma dieta, tá? E essa dieta, a pessoa quer emagrecer, que tipo de alimentos que ela tem que deixar de ingerir? Eu ouvi falar da dieta da proteína, onde a pessoa come só proteína. Essa dieta é boa, é ruim? Que cuidado que a pessoa tem que ter quando vai fazer essa dieta? Vou fazer os próximos vídeos aí, vou tentar te ajudar nesse sentido. Um grande beijo, cara, bom estudo, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida me pergunta aí, a gente vai se falando.